Todos os presentes, senhoras e senhores que estão presencialmente nessa palestra que será ministrada nessa manhã e também os que se encontram online nos acompanhando. Hoje teremos a abertura dessa significativa e importante palestra para a formação e aperfeiçoamento de nós magistrados aqui no âmbito da terceira região, uma palestra de grandiosíssima importância, e gostaria inicialmente de saudar a organização do evento na pessoa do nosso juiz federal Djalma Gomes, que tem o privilégio de ser, integrar o mesmo concurso, né? Só que você foi o primeiro colocado. É, mas o terceiro concurso, né, de 1995, então é uma alegria ver o doutor Djalma aqui coordenando esse evento que é de uma importância singular. Também quero registrar e também convidar para integrar a mesa o desembargador Nelton dos Santos, que está aqui conosco, gentileza, se puder, que também, para minha alegria, também é do terceiro concurso aqui da Justiça Federal. É passado tanto tempo que eu cometi um erro, né? Terceiro não, o quarto concurso. Mas, enfim, corrigiu o doutor Nelton, que ele é muito detalhista nesses pontos. Bom, eu gostaria, então, de inicialmente cumprimentar a EMAG, na pessoa do seu diretor, doutor desembargador Nino Toldo, e o juiz federal Djalma Moreira Gomes, que é o coordenador desse evento, e também agradecer imensamente, desde logo, a presença, a colaboração que o professor Paulo Marcelo Gemhoff está prestando aqui à nossa escola, com a sua presença e com a palestra que seguirá. O doutor Djalma Gomes fará a apresentação do nosso professor, mas já gostaria desde logo de registrar que nós temos aqui nesse evento 170 inscritos, 150 online e 20 presenciais, o que mostra um pouquinho da nossa realidade hoje de realmente estarmos trabalhando à distância. Então, às vezes nós ficamos aqui, olhamos um público assim, não muito grande, mas na verdade a maioria sempre está online, né? Esse é o custo da pandemia, os efeitos da pandemia e tudo mais. Então, Vossa Excelência, professor, sabe aqui que está sendo muito assistido, e mais importante que isso é o fato de que essa palestra poderá ser disseminada e consultada pelos nossos juízes posteriormente, será feito com a divulgação pela IMAG, dada a importância, a magnitude desse tema para a nossa jurisdição. Hoje, a Justiça Federal se defronta com esses grandes problemas de demandas de prestação de saúde, é uma demanda já incentivada, o estudo por meio do Conselho Nacional de Justiça, que tem um fórum específico que trata desse tema, reconhecendo, portanto, a importância de nós, juízes, discutirmos e conhecermos um pouco mais da questão médica, dos tratamentos, dos medicamentos, de todas as abordagens terapêuticas importantes, para que nós possamos decidir, não tecnicamente dentro do direito estritamente, mas também com conhecimento de causa sobre as questões médicas dentro do possível, com consulta, parcerias com instituições que tratam desse tema, para que nós possamos dar uma solução cada vez melhor, não só para o jurisdicionado, mas também para o Estado que presta esse serviço público de alta relevância. Eu vou passar a palavra agora ao doutor Djalma Moreira Gomes, juiz federal, que coordenou esse evento. Obrigado. Obrigado, doutor Muta. Agradeço a presença do nosso desembargador Nelton. Falei que o doutor Muta é o primeiro colocado, tem que falar também que o doutor Nelton é o segundo. Então, nós estamos muito bem prestigiados aqui e representados pelo quarto concurso. Hoje, dia 18 de outubro, é o Dia do Médico, então começo por cumprimentar os profissionais da medicina, de importância por todos reconhecida, e num passado muito recente, de atuação exemplar no combate da pandemia que nós vivenciamos há tempos atrás. Então, eu homenageio, em nome do Dr. Paulo, todos os médicos, pelos serviços excelentes que têm prestado à sociedade brasileira. A Justiça Federal, assim como o Poder Judiciário de um modo geral, ele se depara com várias questões.
E uma delas é a questão de saúde. Como sabem, o judiciário ele não escolhe as demandas, é um poder inerte, e a ele acorrem as pessoas. E o Poder Judiciário tem que dar uma resposta. E ele dá resposta desde o meio ambiente, uma questões previdenciárias, enfim, uma gama muito grande de temas que o juiz tem que resolver. Não dá para falar, ó, me abstenho, tal, tem que resolver. Então, para resolver esses problemas, o juiz vai buscando conhecer as diversas áreas em que ele atua. Na questão da saúde, que é também, por si só, um campo muito vasto, nós temos questões muito intricadas, particularmente, e uma delas é a questão do tratamento oncológico. O SUS, como vamos ver, já sabemos, é um sistema único no mundo, é o único sistema no mundo que abrange o atendimento da saúde pública de mais de 100 milhões de pessoas. Mesmo o Reino Unido, que assim, o modelo que inspirou a criação do SUS, é muito modesta. A população dos países do Reino Unido, perto da nossa, dá um terço, menos que isso. E com um financiamento amplamente maior do que o nosso, na ordem de 6 vezes maior, e tem os problemas. Imagine nós, com a nossa realidade territorial imensa, com as carências da nossa população, a imensa, escandalosa desigualdade que nós vivenciamos, tudo isso é um caldo que traz dificuldades imensas. E nesse aspecto particular, num aspecto particular da saúde, o Dr. Paulo Hoff vai nos brindar com uma palestra. O Dr. Paulo é médico oncologista, ele é professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP, é presidente da Oncologia da Rede DOR, é membro titular do Conselho Diretor do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é uma instituição, uma organização de saúde de referência no tratamento do câncer do Brasil. Nós temos nossos problemas aqui em São Paulo e o Instituto do Câncer, particularmente, conta com a população da periferia, assim, tipo Pernambuco, Bahia, Maranhão, etc. Né? São os pacientes que acorrem, imagino, ao Instituto do Câncer de São Paulo. O professor Paulo Hoff é graduado pela Universidade de Brasília, com residência em Medicina Interna no Jackson Memorial do Hospital da Universidade de Miami. É livre-docente e doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo, com especialização em Oncologia no MD Anderson Câncer, da Universidade do Texas. É presidente, como falei, da Oncologia da Rede DOR. É o único brasileiro a receber o título de Fellow da American Society Clinical Oncology. Único brasileiro. Decisão concedida pela contribuição relevante na luta contra o câncer. Membro titular do Conselho Diretor do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, professor titular da disciplina de Oncologia Clínica da Faculdade de Medicina da USP, membro titular da Academia Nacional de Medicina e presidente de honra da Sociedade Brasileira de Oncologia. Tem variadas publicações e participações em entidades de excelência de medicina. Acompanho o Dr. Paulo aqui, que eu peço licença para apresentar, a doutora Joyce Chacon, que é diretora do Instituto do Câncer, e ela está também acompanhada pela doutora Lúcia Helena, a quem agradecemos, a doutora Larissa Espanhol, agradecemos a presença. E, feitas essas apresentações, eu tenho a honra de passar a palavra ao Dr. Paulo Hoff. Muito obrigado, doutor Djalma. Eu gostaria de iniciar agradecendo muito o convite da escola, agradecendo ao desembargador Carlos Muta, ao desembargador Nelton, a todos os membros da nossa magistratura e os colegas da área médica que estão, área da saúde, que estão aqui presentes.
Eu fiquei muito honrado com o convite, desembargador, para falar sobre um pouquinho sobre os desafios do SUS. E eu pensei muito como eu apresentaria esse tema a colegas que certamente têm experiência na área, mas não tão profunda, não da área médica. Então, eu dividi minha apresentação, e vocês vão ver um pouquinho, falando um pouquinho dos recentes avanços da oncologia, e depois falando mais especificamente do SUS, e talvez trazendo algumas propostas de evolução possível dentro do quadro. Eu reitero as palavras do Dr. Djalma e do Dr. Carlos, que o SUS é algo que nos traz muito orgulho, porque nós somos o único país com mais de 100 milhões de habitantes que se propôs a ter uma saúde universal. E nós sabemos que no Brasil isso funciona ainda aquém da maneira que nós gostaríamos, mas certamente eu tenho uma vivência muito grande fora do Brasil. Posso garantir a vocês que muitos países, até países consideravelmente mais aquinhoados que o Brasil, olham até com uma certa inveja do que nós conseguimos fazer com o SUS. Então, o SUS tem problemas e certamente a Justiça tem ajudado muito a avançar melhorias, lapidar o SUS, mas ele é algo que nos traz bastante orgulho, como nos trouxe no tratamento da pandemia. E eu achei muito interessante, desembargador, que quando o senhor menciona que a maior parte dos presentes está à distância, porque no contexto médico está acontecendo exatamente isso. E houve, de certa maneira, até uma democratização do ensino, porque antes nós fazíamos um evento, por exemplo, em São Paulo, se o colega que morava em Fortaleza quisesse participar, ele tinha que pegar um avião, fechar o seu consultório por 2 ou 3 dias, além da despesa econômica, tinha a questão também de ter que ficar afastado do seu trabalho. E agora, quando nós fazemos um evento na área médica, similar ao que nós estamos vendo aqui, é 3 para 1. Então, entendendo, claro que é um desafio muito grande falar sobre oncologia num período relativamente curto de tempo, eu já antecipadamente me coloco à disposição para discussões futuras, né? Meu primeiro slide é esse. Nós, na área da medicina, temos essa obrigatoriedade de apresentar os potenciais conflitos de interesse. Hoje, praticamente toda a pesquisa de novas medicações, ela tem sido patrocinada pela indústria farmacêutica, que é quem produz este produto. Então, é muito importante que a gente tenha relação com a indústria também para o desenvolvimento e para trazer novas terapias precocemente até para o nosso país, mas obviamente que a gente tenta manter uma separação de interesse muito grande sempre que possível aqui. Câncer no Brasil. Câncer no Brasil, infelizmente, hoje é praticamente uma epidemia. Quando nós olhamos os números, infelizmente, eles são crescentes. Nos Estados Unidos e no que era antigamente chamado de Europa Ocidental, os números de casos de câncer estabilizaram, eles não crescem já há um certo tempo. No entanto, na nossa realidade, não tem sido assim. Os números têm crescido e têm crescido de uma forma bastante acelerada. Então, por exemplo, 15 anos atrás, mais ou menos quando eu me tornei professor titular na Universidade de São Paulo, eu me lembro de fazer um slide e nós tínhamos menos de 400 mil casos de câncer por ano. Agora nós temos mais de 700 mil novos casos de câncer por ano no Brasil. E, infelizmente, se nós pegarmos, por exemplo, a incidência de câncer nos Estados Unidos e fizermos uma regra simples, uma regra de 3 com a nossa população, o pico no Brasil deverá ser ao redor de 1 milhão de casos novos de câncer por ano. E nós não temos estrutura hoje para termos atendimento adequado a toda essa população. Então, é um desafio para todos os gestores em todos os níveis, porque o nosso SUS ele tem o nível municipal, nível estadual, nível federal, e todos são coparticipantes e têm obrigações. Mas é muito importante que os gestores olhem isso, porque o percentual de gasto da saúde em relação ao tratamento do câncer, ele é crescente em comparação com outras áreas, até porque os tratamentos são muito caros, mas também por isso, por um aumento do número de casos de câncer. Outro ponto relevante, que talvez tenha chamado a atenção de alguns dos nossos ouvintes aqui hoje, é que no passado nós dizíamos que esse número de aumento de casos se devia ao envelhecimento da população. Os indivíduos não morrem mais de doenças infectocontagiosas, houve uma melhoria no tratamento das doenças cardiovasculares, então o câncer naturalmente ocuparia um papel importante no envelhecer da população. Isso é parcialmente verdade,
Municípios com população mais idosa no Brasil já começam a ter o câncer como principal causa de morte, suplantando o infarto, que costumava ser a principal causa anteriormente. Mas, recentemente, nós identificamos uma tendência, e eu fico até orgulhoso de dizer que no Instituto do Câncer nós publicamos um dos primeiros manuscritos vendo essa modificação epidemiológica. Temos visto um aumento no número de casos de câncer em pessoas com menos de 50 anos. Antigamente nós dizíamos, olha, até os 50 não se preocupe, a não ser que você tenha um problema familiar, uma tendência familiar. Agora nós estamos vendo casos em indivíduos mais jovens. Particularmente preocupante para nós é o câncer de mama, que é um câncer extremamente importante. Vim até de rosa hoje, desembargador. Estamos no Outubro Rosa, para estimular as mulheres a fazerem mamografia. Mas, né, câncer de mama e o câncer de cólon e reto. O câncer de intestino, ele é muito menos falado do que o câncer de mama. Há um certo tabu de se falar, porque faz parte do aparelho digestivo, né? Mas hoje o câncer de cólon e reto é o segundo mais importante entre mulheres e o terceiro mais importante entre os homens. Números muito altos, quase 50 mil brasileiros vão ter câncer de colo e reto esse ano. E não é um tumor tão fácil de se tratar como as pessoas às vezes imaginam. E tem prevenção, desembargador. Então, é muito importante, doutor Djalma, que a gente estimule as pessoas a fazer o teste de sangue oculto depois dos 45 anos, etc. E preparar, como eu disse, as nossas instituições para atender esses pacientes. Câncer, como vocês sabem, não é uma doença recente, é uma doença antiga, era uma doença mais incomum. No tempo dos egípcios, a expectativa de vida não chegava a 25 anos. Então, era difícil o indivíduo ter câncer, né? Ramsés II vivia até os 90 anos, mas era absolutamente a exceção, né? Mas os egípcios conheciam o câncer. Esse manuscrito está em Nova York, hoje, em exposição na Sociedade Americana, em Nova York. Foi escrito por Imhotep, e é um tratado de medicina que tem quase 5 mil anos, tem mais de 4 mil anos. Esse papiro é de 1600, mas é cópia de um papiro anterior. E ele descrevia o câncer, só que ele descrevia o câncer de uma maneira muito negativa. Ele descrevia câncer de mama nesse tratado e dizia que era uma doença incurável. Obviamente, o que eles tinham de disponível de tratamento não era suficiente. Outro ponto importante é que os egípcios, embora eles não tivessem tratamento para o câncer, eles tiveram no Egito o surgimento de um conceito importante, que é o conceito das universidades e centros de formação médica. Eu brinco que talvez Alexandria tenha sido o primeiro centro de câncer da época, porque era o melhor local para você aprender medicina, se fazia uma medicina de ponta para aquela época, e pessoas formadas em Alexandria se distribuíram pelo mundo antigo fazendo medicina. Desses indivíduos foi Galeno. Galeno, eu não saberia nem, doutor Djalma, dizer quem no direito seria o equivalente a Galeno, mas Galeno foi fundamental e ele foi o determinante dos tratamentos médicos por mais de 1000 anos. Então, durante toda a Idade Média, os achados de Galeno e os escritos de Galeno eram levados muito a sério. E ele era um indivíduo que nasceu originalmente onde hoje é a Turquia, que era parte do Império Romano, mas ele ficou tão conhecido tratando gladiadores, etc., lesões difíceis, que ele foi trazido a Roma e virou médico do imperador, e os seus escritos ganharam um aspecto quase que mitológico. E ele tentou tratar um paciente com câncer, alguns pacientes com câncer, não teve sucesso, e ele escreveu, olha, paciente com esse tipo de problema, será melhor deixá-lo e não fazer nada. E, infelizmente, para a evolução do tratamento, como o que Galeno falava era muito considerado, durante toda a Idade Média, praticamente não foi feito nenhum esforço em direção ao tratamento do câncer. Nós começamos a ver uma melhora no tratamento do câncer na virada do século XIX para o século XX. Tivemos Lister criando a questão da asepsia, que começou a permitir cirurgias mais ousadas, né? Que antes os pacientes morriam de infecção. Tivemos Morton com anestesia e começamos a ter cirurgiões exercitando um pouco mais a sua capacidade técnica de remover tumores. E esse médico, Halsted, é um marco no tratamento do câncer. Halsted foi um médico que originalmente começou a sua carreira em Nova York, mas ele mudou para Baltimore e ele foi um dos 4 grandes fundadores do Colégio Johns Hopkins, a escola de medicina que hoje talvez seja considerada uma das 3 melhores escolas de medicina
no mundo. E o que o Halsted fez em relação ao câncer? Ele estudou muitos pacientes com câncer e ele disse o seguinte, olha, tem como curar essa doença. Essa doença é uma doença que tem um padrão de disseminação que ele é típico, e se nós removermos o câncer, os tecidos sadios ao redor e toda a área de drenagem, onde as células do câncer que saíram do tumor possam estar indo, nós vamos curar pacientes. E ele inventou essa cirurgia, mastectomia radical de Halsted. Graças a Deus, ninguém mais faz essa mastectomia, porque eu vi pacientes. Eu ainda, na minha formação, vi pacientes com essa mastectomia, e era uma coisa extremamente deformante para a mulher, porque não tirava só a mama, tirava a mama e toda a musculatura, ficava só o osso, né? Então, era deformante. Mas ele pegou uma doença que era incurável e, de repente, mais de 20% das mulheres estavam curadas. E ele criou alguns conceitos que nós usamos até hoje. Então, você vai operar um tumor, você não pode cortar o tumor. Ele tem que sair inteiro. Se você corta, cai células na cavidade. Se você vai tirar o tumor, você tem que tirar uma margem livre, você tem que tirar uma área saudável ao redor para permitir que o tumor não volte. Você tem que tirar os linfonodos que fazem a drenagem. Esses conceitos nós usamos até hoje. Halsted não estava 100% correto, porque o câncer é uma doença muitas vezes sistêmica. Às vezes ele pula etapas, ele não faz uma... Ele não precisa sair da Paulista e passar pela Santos. Ele pode sair da Paulista diretamente lá para a Marginal. Mas, de qualquer maneira, o conceito cirúrgico ficou, e mais importante, ele tornou a ideia de que câncer era uma doença curável algo factível. Até Halsted, as pessoas não acreditavam que isso fosse possível. Hoje, qual é o futuro da cirurgia oncológica? É usar esses conceitos de Halsted, mas minimizar o dano ao indivíduo, ao paciente. Então, o refinamento da técnica cirúrgica vem acontecendo, e hoje se faz muito o que a gente chama de cirurgia minimamente invasiva. Então, você não tira mais a mama da mulher. Sempre que possível, você faz uma ressecção segmentar, preserva a mama. Se você vai operar, por exemplo, um tumor no intestino, você pode fazer laparoscópico, não precisa um corte tão grande. Então, nós estamos evoluindo na cirurgia de uma maneira a minimizar os danos que a técnica traz aos pacientes, além de trazer, obviamente, o sucesso da eliminação da doença. O segundo pilar do tratamento do câncer foi a radioterapia, que surgiu com Madame Curie. Ela pagou um preço muito alto pelo descobrimento do rádio, né? Ela morreu de leucemia causada pela sua própria descoberta, porque ela manuseou muito substância radioativa sem proteção. Mas pouco após a sua morte, em 1922, era inaugurado o primeiro centro de radioterapia em Nova York. Esse é o Centro do Memorial Sloan Kettering, em 1922. E hoje nós temos a radioterapia como um pilar importante no tratamento, e avançou muito também. Da mesma maneira que a cirurgia tenta ser menos agressiva com o paciente, nós temos a radioterapia sendo menos agressiva. Existe um conceito agora, por exemplo, de radiocirurgia. Não é uma cirurgia de verdade, mas é uma radioterapia ultra concentrada, ultra focada, e que consegue ser tão efetiva quanto a cirurgia. Então, desembargador, até pouco tempo atrás, você ia tratar um paciente com câncer de próstata, você tinha que tratar esse paciente por 8 semanas contínuas de radioterapia. Já existem equipamentos que fazem esse mesmo tratamento em 5 dias. Então, um ganho de tempo e de qualidade de vida muito grande para os pacientes. Então, continua havendo avanços. Obviamente, todos esses avanços vêm com uma certa dificuldade de incorporação econômica, eu vou discutir depois, mas, de qualquer maneira, tem avanços, e o futuro da radioterapia, a meu ver, é muito parecido com o da cirurgia. É continuar refinando a sua eficácia e reduzindo o impacto na saúde do paciente a longo prazo. E, finalmente, o terceiro ponto, o terceiro pé do tripé de tratamento do câncer era a quimioterapia. Eu falo era porque eu vou mencionar algo em breve, mas a quimioterapia surgiu da guerra. Na Primeira Guerra Mundial, as potências beligerantes usaram fartamente gás mostarda, que não tem nada de mostarda, só que o cheiro dele é parecido com mostarda e ele é amarelo, então ficou esse nome. E médicos que examinaram cadáveres de pacientes que morreram, de soldados que morreram por gás, notaram que o sistema imune estava absolutamente destroçado. Na Segunda Guerra Mundial, os americanos criaram uma equipe para estudar antídotos contra o gás, porque eles tinham preocupação que fosse haver troca novamente de gás no campo de batalha, e não houve. Mas os americanos tiveram um acidente. Uma bomba caiu dentro de um navio americano que estava carregado de gás mostarda no porto de Bari, na Itália, e contaminou soldados americanos. Então, gás americano, soldados americanos. E um indivíduo chamado Dr. Gilman,
liderou um grupo de médicos que tratou esses pacientes e novamente fez essa observação de que o sistema imune dos pacientes era o primeiro afetado. Então, glóbulos brancos caíam muito, os linfonodos diminuíam, e ele pensou, ele teve aquele momento de genialidade. A genialidade é quando você observa algo que está todo mundo vendo e você vê algo mais, né? Ele teve a ideia de usar esse tratamento, então, esse mesmo, um análogo desse gás, algo similar ao gás, num paciente que tivesse o sistema imune hiperativado. Eles voltaram em Yale, em Nova York, perto de Nova York, né? E trataram em 1943 um paciente com linfoma, que é uma doença, um câncer que afeta os linfonodos, o sistema imune fica absolutamente descontrolado, cresce linfonodos, massas. E usando um análogo do gás mostarda, eles tiveram uma resposta. Isso deu origem à quimioterapia original, que era um envenenamento controlado. A ideia é a seguinte: o câncer está se replicando rapidamente. Se você usar um veneno que mate célula em replicação, você vai matar mais células cancerosas do que células normais. E deu certo, até certo ponto. Então, linfomas, leucemias, câncer de testículo podem até ser curados com esse tipo de tratamento, e a quimioterapia convencional se tornou a base do tratamento oncológico, principalmente de pacientes com doença disseminada. Problemas. Primeiro, você não cura um grande número de pacientes, a cura é limitada. Segundo, você tem células normais em replicação, não é só o câncer que replica. Então, células do cabelo, das unhas, do intestino, elas estão multiplicando todo dia. Também são afetadas e você tem todas aquelas toxicidades associadas ao tratamento. Então, quem não sabe que tratar câncer cai cabelo, dá náusea, dá vômito, dá ferida na boca, cai a unha, tudo isso tem a ver com o método que o tratamento era feito. Então, foi um avanço importante. Até hoje nós usamos muito da quimioterapia, mas deixava a desejar. 1990, início dos anos 2000, esse era o tripé do tratamento do câncer: cirurgia, radioterapia e a quimioterapia, como eu disse, o envenenamento controlado dos pacientes. O que teve de diferente no início deste século? No final do século XX, houve um aporte grande de recursos do governo americano e de outras instituições para estudar o que causava o câncer. E hoje nós sabemos que o câncer é uma doença genética, nem sempre herdada, isso é muito importante, não é uma doença sempre hereditária, mais ou menos 10%, o código genético já vem herdado com a propensão ao câncer, né? Tem uma variante que dá razão ao câncer, mas 90% das vezes, o que você tem é, numa replicação normal do organismo, há um problema que não é detectado pelo organismo e aquela célula adquire um problema genético. Numa destas áreas que eu estou mostrando no slide, eu não vou citar uma a uma, mas algumas destas modificações podem criar uma variante que seja oncológica. Normalmente, você precisa ter vários destes erros acumulados na divisão celular para que uma célula normal dê origem a uma célula cancerosa. Mas isso acontece. O que leva a isso? Exposição a produtos como tabaco, por exemplo, exposição a produtos químicos de diversos tipos, e às vezes isso acontece até por acidente. Infelizmente existe, não gostaria de chamar de azar, mas nós temos bilhões de células replicando no organismo. Uma dessas replicações pode, infelizmente, vir com um problema e gerar o câncer. Então, a pessoa fala: nunca fumei, nunca bebi, pratico exercício, não faço nada de risco, moro no campo, ar puro, etc., e tenho câncer. Pode acontecer, vai ter menos risco de ter câncer, mas pode acontecer ainda. Você não tem como eliminar, porque às vezes o que acontece é uma replicação defeituosa no próprio organismo, embora isso, obviamente, possa ser minimizado. Bom, se eu sei onde houve a alteração, será que em vez de usar um tiro de cartucheira, que eu atiro para todas as células em replicação, eu não posso só atirar nas células que têm aquele defeito? E aí vem a definição da terapia alvo-molecular, que surgiu no início do século XXI. É um remédio que não é mais um remédio que atua sobre todas as células em replicação, ele tem um alvo. Então, o exemplo clássico foi um remédio, um comprimido que tratava um tumor relativamente raro chamado GIST, tumor de estroma gastrointestinal. Foi uma grande celeuma, inclusive no sistema jurídico do início dos anos 2000, de incorporar ou não incorporar esse remédio. Mas ele muda a vida dos pacientes, porque pacientes que têm GIST têm uma modificação num gene chamado c-KIT. Esse remédio vem e bloqueia a produção dessa proteína. Não permite que o receptor presente na superfície da célula ative a célula e faça com que ela replique e multiplique.
Então, os pacientes que antes tinham uma expectativa de vida de menos de 11 meses passaram a viver anos e anos, mesmo com doença metastática, e alguns que eram incuráveis passaram a ser curados. Então, foi uma modificação muito grande e criou toda uma nova área de tratamento e que nós temos visto que é a terapia alvo molecular. Então, a ideia é o seguinte: no modelo antigo, você tinha câncer de pulmão, você tratava câncer de pulmão. Agora não, você vai procurar. Mas esse câncer de pulmão, ele tem uma alteração de EGFR, vou usar um inibidor de EGFR. Ele tem uma inibição, uma alteração do gene do ALK, vou usar um bloqueador de ALK. São questões que eu tenho certeza todos os colegas juízes recebem nas suas comarcas o tempo inteiro demandas em relação a esse tipo de tratamento. Porque a ideia no futuro é você ter um exame como esse, é um exame de sequenciamento genético do tumor, ainda não está disponível no SUS isso, mas devagarzinho os preços estão caindo e eu acho que eventualmente o futuro, isso é parte do futuro, e você vai receber do laboratório. Olha, essas são as alterações presentes. Vocês veem, esse paciente tem uma alteração de BRAF, de ATR, etc. E você pode, então, escolher que tratamento você usaria, gerando no futuro o que a gente chama de terapia agnóstica, terapia com conhecimento. Então, vai ser um tratamento muito mais direcionado. Eu não tenho a menor dúvida que este é o futuro do tratamento sistêmico do câncer, porque faz muito sentido. E mais, vai ser mais econômico, porque antes eu dava o mesmo tratamento para todo mundo e pouquíssimos pacientes se beneficiavam. Agora, eu vou dar um tratamento para menos pacientes e um percentual maior desses pacientes vai se beneficiar. Agora, infelizmente, a realidade é que isso vem com um custo muito diferente da quimioterapia anterior, por razões diversas. É mais caro de desenvolver e há, naturalmente, eu não gostaria de falar de ganância, mas há infelizmente, uma precificação mundial descontrolada nesse momento. Não é um problema do Brasil isso, né? O mundo inteiro assiste preços cada vez maiores. Os tratamentos estão vindo melhores, mas estão sendo associados a custos muito altos. Nós somos vítimas. O Brasil consome 4% da medicação oncológica mundial. Os Estados Unidos consomem 50% da terapia oncológica mundial. Europa, dita ocidental, que agora Europa Central também, né? Consome mais 25%. Então, quando você junta esses países mais desenvolvidos, que têm mais recursos para investir, eles estão conseguindo, de um jeito ou de outro, bancar esses custos. E nós, que temos só 4% do consumo, ficamos com a mesma conta. O preço é mundial, né? Então, essa é uma das gerações do problema. Depois podemos até discutir, acho que isso vai melhorar em breve por uma atitude do presidente Biden. Até este ano, até 2023, de 1999, pouquinho antes do surgimento dessas terapias, até 2023, o Congresso americano havia proibido o governo americano de pedir desconto. Eu comentei com vocês que 50% do produto oncológico mundial é comprado nos Estados Unidos. Destes 50%, 50% são comprados pelo governo americano via um programa chamado Medicare, que é um programa que atende pessoas mais idosas, que têm mais câncer. Então, o governo americano compra, 25% do tratamento oncológico mundial, um quarto, e não pede desconto. Não pedia. O presidente Biden, este ano, mudou essa lei e ele disse, não faz sentido, eu sou o maior comprador do mundo, eu tenho que ter um bom preço. E tomara que, caindo o preço para eles, caia para nós também uma expectativa. E surgiu agora, nós deixamos de ter um tripé, isso é importante, surgiu uma quarta linha de tratamento, que é a imunoterapia. Outro tema que eu acho que deve ser muito frequente nas cortes. O que é a imunoterapia? A imunoterapia é a utilização do sistema imune do próprio paciente para que ele enfrente a doença. Então, é o seguinte, quando você usa a imunoterapia, você não está tratando o tumor. Você está fazendo com que o sistema imune do paciente, os anticorpos, as células que naturalmente enfrentariam o tumor do paciente, descubram o tumor. O tumor, ele tem uma alteração no código genético, mas o código genético da célula tumoral basicamente é o mesmo código genético do paciente, com essas pequenas alterações. Então, ele usa de artifícios normais para se esconder. O sistema imune do paciente se apresenta para atacá-lo, ele apresenta um passe e diz, não, eu sou parte desse organismo, não me destrua. Quando a gente faz imunoterapia, o que nós estamos fazendo é tentando fazer com que o sistema de defesa do paciente ignore esse passe que o tumor apresenta e o destrua. E funciona. Para todo mundo? Não. Infelizmente, dependendo da doença, é de 5% a 15% dos pacientes que é candidato a receber a imunoterapia. Então, a imunoterapia seria ótimo se fosse para todos, mas não é. E isso talvez tenha um pouco de relevância, porque, às vezes, numa
e tenho certeza que isso acontece com a melhor boa vontade do mundo, o paciente ouve falar, pede para o médico, ele faz, nem sempre há uma indicação. Então, há que tomar cuidado, porque é extremamente caro. Imunoterapia é tratamento de 40, 50 mil reais por mês, custo do produto. Então, há que tomar cuidado. Mas é maravilhoso quando funciona. Então, temos uma doença, melanoma, tumor de pele muito grave. Quando ele é avançado, a mortalidade era praticamente 100%. Ninguém se curava dessa doença, doutor Carlos. Quando surgiu a imunoterapia, mudou esse panorama. Então, hoje, 20% dos pacientes que eram incuráveis são curados, e você tem uma expectativa de vida naquele que não é curado, que era de 6 a 12 meses, agora é de anos, com o uso da imunoterapia. Então, nessa doença específica, por exemplo, mudou completamente o quadro, a adição da imunoterapia. E tem várias outras indicações, e as indicações vêm crescendo. Agora, aqui, eu devo reconhecer que parte disso é, obviamente, derivado do interesse médico e dos pacientes também. Em algumas indicações, ele claramente é superior, a imunoterapia é claramente superior. Em outras indicações, muito parecida. Então, é onde nós todos temos que trabalhar junto e decidir quais dessas indicações realmente faz diferença. E para os cientistas, a busca é fazer com que mais do que 15% dos pacientes se beneficiem, obviamente. Então, essa é a questão. É dar a quem precisa o que funciona. Não é dar tudo a todo mundo, porque aí gera desperdício. Mas realmente é importante que, se tem alguém que aquele tratamento vai funcionar, que ele tenha acesso a esse tratamento. Essa é uma busca. E algo que vai nos ajudar futuramente é isso que eu estou mostrando aqui muito rapidamente. Um dos problemas do câncer é que nem sempre você sabe que tem a doença, né? Nossos exames, eles são limitados na sua eficácia para determinar o câncer. E aí alguém pensou, mas para aí, o câncer tem que circular na circulação. Por que eu não procuro células tumorais no câncer? E é muito difícil, porque quando uma célula entra na circulação, as forças físicas dentro de turbilhonamento, etc., que destroem as células que estão circulando, muitas vezes. E alguém teve, então, novamente, um momento de genialidade, dizendo, eu não preciso procurar uma célula, eu vou procurar fragmentos do DNA. O DNA do tumor não é diferente do DNA da célula normal, ele não tem essas alterações, eu vou procurar essas alterações. E hoje existem técnicas de procurar fragmentos de DNA circulante que permitem que você faça a identificação do tumor. Tem duas maneiras de você fazer isso, educada e não educada, informado e não informado. O que é informado? Eu tenho um paciente que teve um tumor removido e eu sei que alterações estão presentes nesse tumor. Eu olhei o tumor e eu sei, olha, tem alteração de ALK, certo, no tumor. Então, eu vou no DNA, eu procuro só DNA alterado com alteração de ALK. Ele é informado. Mas o bom mesmo vai ser quando eu não precisar ter isso. Quando eu tiver um teste que possa ir lá e determinar se tem ou não tem câncer presente, independente de eu saber que alterações tinha no tumor original. Essa é a biópsia líquida não informada. Então, exame de sangue, biópsia líquida, deve ser uma realidade muito em breve. Já existe alguns serviços que estão fazendo isso de uma maneira ainda inicial, mas isso eu acho que vai ser uma modificação muito grande. E nós vamos saber quem tem câncer e quem não tem com muita propriedade, até antes de estar visível em exames de imagem, né? Os testes não são perfeitos ainda, então isso não está pronto ainda para uso generalizado, mas isso virá em breve. E nós vamos poder fazer rastreamento. Então, em vez de fazer mamografia, colonoscopia, não sei quantos de vocês fizeram colonoscopia, eu já passei dos 45, eu já fiz a minha colonoscopia. É um exame chato para burro, né? Então, se puder tirar uma amostra de sangue e ficar dispensado de fazer o exame, vai ser uma maravilha, né? Isso vai acontecer, não tenham dúvida, é questão só de tempo da tecnologia ser refinada. Existe já uma empresa vendendo esse teste nos Estados Unidos, mas a eficácia, doutor Djalma, é 65%. Não está pronto ainda para prime time. Então, isso vai ser muito importante e acho que a gente tem que discutir como incorporar isso no SUS também depois. Aí, falando um pouquinho da história natural, e o senhor me corrigiu, me deu tempo, doutor Carlos, hein? A história natural do câncer, a que nós gostaríamos seria o seguinte, fez o diagnóstico, fez um estadiamento para determinar onde o câncer está, faz o tratamento e cura. Essa é a barra de cima. Infelizmente, nem sempre é assim. Às vezes é assim. Outras vezes você faz o diagnóstico, faz o estadiamento, faz o tratamento, funciona por um período de tempo, para de funcionar. Você faz outro tratamento, controla mais um tempo, vai trocando. Em algum momento, infelizmente, a doença
faz com que o indivíduo perca a sua vida. E isso ainda é relativamente comum. No Brasil, hoje, nossos números, nós curamos aproximadamente 60% dos pacientes, talvez um pouquinho menos, e 40 e poucos por cento dos pacientes que têm câncer ainda falecem da doença. Então, um número muito grande ainda. Se nós imaginarmos que temos 700 mil casos de câncer por ano, o número de óbitos ainda é muito grande. E certamente essa segunda linha chega muito mais aos magistrados do que a primeira, porque quando tem um tratamento fácil e rápido e o paciente é rapidamente curado, isso não gera discussões. Discussões começam a acontecer nessa sequência de tratamentos que não são necessariamente curativos, mas são tratamentos ditos paliativos, né? E aí entra um conceito que eu gostaria de discutir rapidamente, que é a obstinação terapêutica. Isso tem muito a ver com o dia a dia dos magistrados também, né? A obstinação terapêutica é quando você inicia ou continua uma ação médica sem expectativa de um resultado realmente importante de cura ou de prolongamento da sobrevida. Mas por que acontece a obstinação terapêutica? Parece ser algo simples de se evitar, mas não é, porque o paciente tem medo de morrer. Quem de nós não tem medo de morrer, né? Há uma pressão dos familiares. Às vezes o paciente não tem necessariamente vontade de continuar, mas ele é o único ganhador de recurso na casa, ou ele é aquele patriarca ou a matriarca que todos dependem, ele é a pessoa que tem toda a família ao redor, né? Nós usamos um linguajar belicista para tratar o câncer, nós combatemos o câncer, é uma guerra, enfrentamento, etc. Essa linguagem belicista tem um efeito colateral. Alguns pacientes de câncer reclamam que ficam assim, olha, se eu não fizer o tratamento, parece que eu sou covarde, né? Há uma pressão até da sociedade em relação a isso. Tem uma influência da imprensa, porque a imprensa nunca diz tratamento tal não funcionou. A imprensa gosta de colocar a expectativa de cura. Eu vou mostrar uns slides para vocês disso. Tem a fé do indivíduo, né? Todos nós temos a nossa fé e a esperança de um milagre. Às vezes existe uma compreensão errada da expectativa de resultado do tratamento. Às vezes é um tratamento que nos seus estudos demonstrou um ganho de sobrevida de 1 ou 2 meses, mas o indivíduo quer tomar aquilo achando que para ele vai ser a cura do câncer, né? Existe uma desconfiança em relação ao establishment, né? Às vezes pode-se imaginar, não, o governo quer economizar, a seguradora não quer pagar, o médico está mais interessado que eu fique doente do que eu fique bom. Essas síndromes, essas teorias conspiratórias, elas existem, né? E existe também um receio, se eu não me tratar, eu não vou ter médico. Isso é muito relevante na nossa sociedade latina, né? Porque há uma sensação, se eu não aceitar o tratamento do médico que ele está me oferecendo, eu vou ficar sem recurso, né? Essas são algumas reportagens que eu coloquei, né? É sempre a cura do câncer. Desde que eu me formei em 1900, oncologista em 1998, e desde aquela época eu já vi várias curas do câncer, né? Primeiro, acho que é muito relevante a gente dizer que ninguém é contra trazer esperança ao paciente, mas às vezes, até por desconhecimento, o jornalismo traz uma expectativa irreal, né? Isso é muito importante a gente tentar balancear essa expectativa dos pacientes, né? Então, isso é uma realidade. A equipe médica também tem suas pressões, né? A medicina não é uma ciência exata. Às vezes você tenta algo que tem muito pouca chance de sucesso e funciona. Sempre tem esperança que aquele paciente vai ser um resultado fora da curva, que ele vai ir melhor do que os outros pacientes. Esse tratamento tem 2% de chance. Não, mas então alguém se beneficia, né? Tem dificuldade de convencer o paciente e familiares. É mais fácil você falar de continuar o tratamento do que de parar o tratamento. Existe uma emoção muito grande numa reunião familiar quando você está falando de expectativa de vida do indivíduo, né? Tem o medo de parecer desinteressado. Esse médico é um médico ruim, vou procurar outro, ele não está me oferecendo nada. E nós, médicos, somos seres humanos. Nossa missão é curar o paciente. Quando nós não conseguimos fazer isso, dá uma sensação de impotência. Você se sente incompleto também, né? E existe a questão das curas milagrosas, né? A vizinha do meu primo tem um amigo que tomou chá de planta tal ou tomou tal medicamento e ficou boa. Curas milagrosas acontecem, milagres acontecem, eles existem. Todo médico vai lhe dizer que já viu um milagre. Mas é interessante, esse é um trabalho que foi publicado agora em 2023. Alguém foi olhar a questão das curas milagrosas. Quando você faz um estudo de um novo produto, muitas vezes
Dr. Carlos, há uma comparação do novo tratamento com placebo. Placebo é uma pílula de açúcar ou pílula de farinha, né? E é interessante, esse indivíduo, Arushi e seus colegas, foram olhar nos trabalhos o que aconteceu entre os pacientes que tomaram placebo. E mais ou menos 1% dos pacientes que tomam placebo melhoram. E tem melhoras significativas. Eu não sei se é poder da mente, se houve uma reversão do sistema imune espontâneo, o sistema imune começou a acontecer, mas a gente sabe que existem sim alguns pacientes que, independente do tratamento, têm uma melhora milagrosa. Agora, são raros, não chega a 1%, então não é algo que a gente possa contar com isso. Mas isso explica muito desses tratamentos. Mas para mim funcionou, para alguém funcionou. Eu acredito, o efeito placebo ele existe, ele é real, mas não, infelizmente não é comum, né? E o que o paciente quer? O paciente quer a cura, quer viver mais tempo, quer viver melhor. E quando a gente fala com os médicos, há um estudo dos anos 80 do século passado que é citado, é um estudo com mulheres de câncer de mama. A pergunta foi, quanto você quer de chance de benefício para tomar esse tratamento? Na época, a quimioterapia que era pesada. E a resposta foi, se tiver 1% de chance de cura, eu quero tomar esse remédio, certo? Bom, aí a doutora Deborah Schrag, ela é uma médica de Harvard, uma cirurgia de Harvard. Ela resolveu reolhar essa questão agora, 2 ou 3 anos atrás. E ela fez, então, tá bom, você tem, por 1% de chance de cura, você quer receber o tratamento, entendo. Aí ela pegou pacientes recebendo diversos tipos de tratamento, que eram paliativos, e quis saber o que eles tinham de expectativa daquele tratamento. E 2/3 dos pacientes em Harvard, que estavam recebendo tratamento paliativo, ou seja, tratamento para tentar segurar a doença, mas não curá-la, achavam que o tratamento era curativo. Então, existe uma dissintonia muito grande, às vezes, do que o paciente acha que está recebendo e do que nós realmente podemos oferecer em termos médicos. Então, como médico, eu ofereço melhoria na sobrevida livre de doença, na sobrevida global, na qualidade de vida. Eu trabalho com curvas de Kaplan-Meier, com hazard ratio. É o que eu tenho de ferramentas para olhar o desfecho, para olhar o que acontece com o tratamento, que não é necessariamente a mesma visão que um paciente leigo, que não sabe estatística, etc., está olhando. Então, às vezes, a conversa fica um pouco difícil. Aqui tem uma tradução de uma língua para outra, né? E essa desconexão que gera esse caso. E para finalizar, então, vou falar da questão do SUS aqui, rapidamente. Eu tenho mais quanto tempo, doutor? Eu precisava. Bom, existe uma questão que é o centro de câncer. O que é um centro de câncer? Nada mais é que você juntar no mesmo local, ou não precisa ser fisicamente no mesmo local, próximo, interagindo, as diversas áreas, a multidisciplinaridade, diversas áreas que estão associadas ao tratamento do câncer. Então, você tem que ter a enfermagem que trata câncer, você tem que ter o oncologista, o cirurgião, o radioterapeuta, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, você tem que ter todas essas áreas juntas ou muito próximos para dar o melhor tratamento possível aos pacientes. E tem algumas vantagens quando você tem um centro. Você tem volume. E volume traz experiência. E a experiência traz a possibilidade de incorporação de novas tecnologias e estudos e ensino também, né? Você certamente precisa ter muito volume de qualquer coisa para que você ensine as pessoas. Então, tendo isso em questão, eu gostaria de mostrar aqui em São Paulo, isso muitos anos atrás, nós participamos da fundação da Rede Hebe Camargo. O que era a Rede Hebe Camargo? Nós tínhamos, na época, em São Paulo, 72 centros de tratamento de câncer ao redor do estado. Nós decidimos que era importante fazer com que eles trabalhassem juntos, que houvesse alguma sintonia entre eles, e que você pudesse fazer prevenção, diagnóstico precoce, tratamento completo, perto da casa do paciente, que ele não tivesse que se deslocar mais do que 90 minutos de casa. E eu acho que isso continua sendo muito válido, né? A gente ouve falar, e certamente os juízes federais ouvem mais do que nós, porque outros estados têm mais dificuldade em relação a isso, de indivíduo que precisa pegar um ônibus e viajar 16 horas para ir fazer radioterapia em algum local. Não é muito humano você pedir para alguém com câncer fazendo radioterapia que se ele desloque por mais de um dia para poder ter o tratamento. Então, o ideal era poder fazer o tratamento próximo, né? Então, a ideia da disseminação é importante. Bom, e os Estados Unidos? Os Estados Unidos, além de ter o atendimento normal, eles têm 60 centros de câncer especializados ao redor dos Estados Unidos. Esses são os principais, né? Como é que você
coloca essa questão do tratamento estar próximo do indivíduo e você ter o centro de câncer com todas as especialidades e com toda a tecnologia. Como é que você faz com que isso case? E isso é relevante. É relevante porque em algumas situações você precisa do volume. Eu coloquei aqui a mortalidade de 30 dias após uma cirurgia para tratamento de câncer. Se você fizer uma esofagectomia, e não é uma cirurgia tão rara assim, num centro comum, um hospital geral, que tenha pouco volume. O que é pouco volume? Faz menos do que 2 desses procedimentos por mês. A sua mortalidade em 30 dias é de quase 20%. Quer dizer, de 5 pacientes que operarem, 1 vai morrer de complicações cirúrgicas, não do câncer. Se você fizer a mesma cirurgia num centro de câncer especializado que faz um grande volume, mais do que 2 procedimentos por mês, cai para 3% de mortalidade. E pancreatectomia, se você fizer num centro não especializado, 13%, centro especializado, 6%. Então, tem algumas situações em que aquele ideal de tratar próximo do local onde o indivíduo mora não cabe, porque você troca a conveniência, a humanidade do tratamento perto por um desfecho pior. Então, existem situações em que o centro de câncer realmente faz diferença e existem situações em que você pode tratar o paciente perto de casa. Uma mastectomia, a mortalidade é praticamente zero, não faz diferença onde você fizer esse procedimento. Esofagectomia faz uma diferença enorme onde você faz esse procedimento. Então, veio a ideia, e os americanos já fazem isso há muito tempo, de você ter como se fosse um aeroporto, né? Você tem os pequenos aeroportos que alimentam os grandes aeroportos. Você pegar um voo em Ribeirão Preto e quiser ir para a Europa, você vai ter que pegar um voo até Guarulhos, de Guarulhos você vai pegar outro voo, porque Guarulhos tem mais recursos. Na saúde, a gente pode funcionar da mesma maneira, hierarquizar. Então, você vai fazer uma cirurgia de câncer de mama? Pode fazer perto de casa. Vai fazer uma pancreatectomia? O melhor seria fazer num centro maior que tenha mais recursos. E o SUS viu isso. Eu não vou nem entrar nesse primeiro aqui, que aqui todos conhecem melhor do que eu a Constituição. Mas o que o Ministério da Saúde fez ao longo dos anos foi criar a ideia de que você tem que ter alguns centros muito especializados para dar justamente esse apoio. Então, tem os UNACONs, que são unidades um pouco menos complexas, e os CACONs, que são unidades muito complexas. E nós deveríamos ter uma unidade para cada 500 mil habitantes no Brasil. Então, seria alguma coisa acima de 400 e poucos UNACONs e CACONs bem distribuídos para atender todos os pacientes. E para você ter uma dessas unidades, teria que ter pelo menos 6 mil consultas por ano, pelo menos 648 cirurgias de câncer por ano, fazer pelo menos 5.292. De onde é que eles tiraram esse 92? Eu não sei, viu, doutor Djalma, mas é o que está na portaria. E pelo menos 4.200 campos de radioterapia por ano para poder ser declarado um CACON e receber os recursos e ser uma referência. Esse é o mapa dos CACONs e UNACONs no Brasil. Eu peço desculpa, o mapa está um pouquinho desatualizado, mas eu peguei o número de 2023. Hoje nós temos 317 unidades. Esse mapa aqui, ele tem já uns 7 anos, então veja que houve uma evolução. Nós saímos de 242 UNACONs, CACONs para 317. Está melhorando, mas continua aquém e mal distribuído. Veja que em algumas regiões do Brasil nós temos muito poucos serviços, enquanto que outros, especialmente região sudeste, sul e sudeste, nós somos melhor aquinhoados com UNACONs e CACONs. E no estado de São Paulo e outros, nós temos tentado trabalhar nessa regionalização. Então, você tem os CACONs, UNACONs, que deveriam se apoiar mutuamente, e você tem os grandes serviços. Em São Paulo, você tem o ICESP, que é a nossa instituição, mas você tem Barretos, você tem Jaú, você tem outras unidades que são grandes e que trabalham também como prestadores da altíssima complexidade. Talvez tenha que se criar esse termo, né? Câncer já é alta complexidade, mas tem altíssima complexidade. Então, por exemplo, o ICESP tem a radiocirurgia que eu mencionei para vocês. É um equipamento muito caro. Tem que ter um volume muito grande para justificar a presença desse equipamento. Não dá para colocar isso numa cidade pequena, não faz sentido econômico. Então, o indivíduo vai fazer uma radioterapia normal para reto, pode fazer na sua cidade de origem. Precisa fazer uma radiocirurgia de uma lesão cerebral. Tem que se deslocar um serviço maior. É assim que a gente acha que funciona. Lembrando que o SUS usa muito serviço privado no Brasil. O SUS, ele trata mais ou menos hoje 75% dos casos de câncer do Brasil, quase 80%. Mas 70% do serviço SUS
ele é prestado em unidades privadas, sejam filantrópicas ou não filantrópicas, mas que trabalham para o SUS. E isso é muito relevante. Por que é relevante? Perdão, fui para trás em vez de para frente. Porque nós temos vários gargalos no tratamento dos pacientes com câncer no SUS. Então, tem o momento do diagnóstico, o momento em que ele tem acesso a um hospital ou uma unidade de tratamento de câncer, faz a sua biópsia, etc. Você tem o momento da primeira consulta e você tem o momento do tratamento. Nós temos trabalhado nisso e os nossos legisladores têm, inclusive, feito leis específicas em relação a isso, mas aí uma crítica de quem está na ponta, né? A lei dos 60 dias, por exemplo, né, do T1 ao T2, perdão, do T1 ao T4, 60 dias no máximo. A lei foi feita, mas não foi aumentado em nada o recurso disponível. Então, ou você imagina que o prestador estava em dissídia, que não estava fazendo o que tinha que fazer e tinha sobra de espaço e agora com a lei ele se obriga a fazer, ou você criou uma regulamentação que não conseguirá ser cumprida. E a maior parte dos serviços que faz diagnóstico e atendimento de câncer no Brasil está trabalhando muito próximo do seu limite. Então, houve até uma discussão no Congresso. A lei dos 60 dias está fazendo aniversário e não está sendo cumprida. Mas por que ela não está sendo cumprida? Não é por má vontade do prestador. É que tem que se criar a infraestrutura que permita que ela seja cumprida, né? Então, esse é um momento importante do Brasil. Nós vamos ter que aportar mais recursos. Não adianta só a boa vontade da lei, ela tem que vir associada ao aumento da infraestrutura e do recurso disponível, né? Outro ponto importante é que tem uma disparidade no modelo de remuneração. No Brasil, atenção básica, os municípios recebem o repasse da União per capita e trabalham o seu valor. Na média complexidade é por procedimento. Na alta complexidade, especialmente na área oncológica, se criaram pacotes que nós chamamos de APACs ou AIHs. As APACs, elas foram desenhadas nos anos 90 do século passado. E elas diziam o seguinte: você tem câncer de mama localizado, você vai receber X reais. Você tem câncer de mama avançado, você vai receber X mais Y reais. E você resolve o que você faz com este valor. Naquela época, só tínhamos quimioterapia. Custo muito próximo de todas as quimioterapias. Era um modelo que servia. O problema que nós temos agora é que eu mostrei a vocês que eu não trato mais câncer de mama. Eu trato câncer de mama HER2 positivo, eu trato câncer de pulmão ALK positivo. Então, não é mais possível, na minha opinião, que você tenha só uma rúbrica para tratar doenças que são muito diferentes e que têm tratamentos muito, muito discrepantes. Então, por exemplo, melanoma que eu mencionei anteriormente. O melhor tratamento para melanoma hoje é imunoterapia. A imunoterapia vai custar ao redor de 40 a 50 mil reais por mês. A APAC era R$700. Então, foi aprovada a imunoterapia na Conitec. Conitec é o órgão do Ministério da Saúde que aprova o uso de medicação. Eles autorizaram, você pode usar a imunoterapia, mas a APAC era R$700. Na época, eu ainda era o presidente efetivo. Eu sou presidente de honra, mas era o presidente da Sociedade Brasileira. A nossa demanda foi o seguinte: olha, você tem que criar um modificador da APAC para pagar um valor maior, ou, melhor ainda, faça a compra centralizada, que você negocia o seu desconto, e você autoriza tratamentos para os grandes centros para poderem fazer isso. O Ministério da Saúde, na época, tomou uma decisão, ele modificou a APAC para R$7 mil, mas não criou modificador nem nada. Então, não é o suficiente para comprar imunoterapia e é demais para usar a quimioterapia. Para mim, foi a pior solução possível que se fez. Então, tem que se discutir de novo como se faz esse repasse via essas APACs, porque é muito conveniente para o Ministério dizer assim: não, eu dei o dinheiro, agora a instituição lá na ponta, não quero singularizar ninguém, mas Barretos que se vire e use o dinheiro e faça o que ele quiser. Eu acho que aí o gestor está se abrogando da sua obrigação de nos ajudar a fazer a melhor gestão dos recursos. Então, há que se trabalhar um pouco nessa questão, porque modificou muito o cenário. O tratamento hoje oncológico tem muito pouco a ver com o que era em 1990, acho que é de 94 a APAC, né? 96, foi ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, há uma modificação muito grande do tratamento e a remuneração não acompanhou. E aí, doutor Nelton, não sei se é minha opinião pessoal, eu acho que a compra centralizada para esse produto era melhor, porque você comprar muito, você consegue desconto. Você consegue fazer uma licitação maior, melhor do que deixar o indivíduo brigando por isso. Bom, tratamentos caríssimos, quando incorporar, né? Quando o tratamento é barato e funciona, luz verde, ninguém dá bola. Se esse tratamento fosse 200, 300 reais por mês, ninguém estava discutindo.
problema é o seguinte, o tratamento é bom, ele é eficaz, mas é caríssimo. Quando que você faz essa incorporação? Esse é o desafio do SUS. E o desafio do SUS, na realidade, é o desafio de apresentar o que é melhor aos pacientes. Então, nós temos lá fonte pagadora que tem um interesse, a indústria farmacêutica que quer vender o mais caro possível, os médicos que querem fazer o que tem de mais moderno, né? O médico também gosta muito de coisa nova, viu, doutor? E as agências regulatórias. E vocês aí no meio. Vocês entram em todas essas instâncias, né? Na magistratura realmente está envolvida em toda essa relação, que ela é, aqui está muito simples, mas ela é extremamente complexa, né? Então, eu acho que a solução é medicina baseada em evidência. O que é a medicina baseada em evidência? É o uso consciencioso, judicioso, da melhor evidência disponível para o tratamento daquele paciente. E como é que a gente faz isso? Existe uma escala de evidência. Não é o que eu acho. O que eu acho, a opinião do expert, é o nível de evidência mais baixo, né? Eu tenho que apresentar ou revisões sistemáticas, ou então você tem os ensaios randomizados, que são os ensaios comparativos, que na oncologia a gente considera muito, depois tem ensaios de corte, ou seja, existem níveis de evidência que podem ser utilizados e você pode dizer, olha, isso é um nível de evidência 1A, você tem que fazer, isso é... Ou não, esse é um nível de evidência 4, é só a opinião do expert, você faz se você quiser, é a opinião dele, mas está embasado só na experiência, intuição, não é realmente algo tão forte. Por que eu digo isso? Porque tem alguns tratamentos que, como médico, eu tenho um paciente que não tem mais expectativa e ele quer fazer alguma coisa desesperadamente, a gente tenta ajudar, tenta achar alguma coisa. Mas eu falo, olha, não tem evidência para isso. É algo que você não pode judicializar isso, por exemplo. É desvantajoso para o sistema, né? Então, é algo que a gente tem que começar a ver e utilizar. Então, esses 3 primeiros que eu achurei um pouquinho são os que eu acho que são as evidências que podem ser realmente usadas numa questão do SUS, em que a gente está tentando fazer melhor uso do recurso, que, afinal de contas, é recurso de todos, né? Recurso público. Se o indivíduo tem recurso pessoal e quer fazer uso de coisas mais exploratórias, é um direito dele, um direito do ser humano. Mas eu acho que não cabe ao Estado pagar quando, e me perdoe se eu já estou dando a minha opinião, mas quando é algo que tem uma evidência muito mais baixa, essa evidência é muito mais discutível, né? E existe um outro conceito que está tentando se trazer para o Brasil, que é o de quali. O que é isso? Eu posso ter um tratamento que melhora 1 ano a expectativa de vida do paciente, mas ele passa esse ano inteiro deitado numa cama entubado. Qual foi a qualidade de vida que ele teve? Então, o quali, ele faz o seguinte, ele vê quanto tempo o paciente ficou a mais vivo e ele desconta eventos que possam ter derrubado a qualidade de vida do paciente. É complicado, não poderia explicar, é praticamente um livro para você entender este cálculo matemático, mas é um cálculo matemático que pode ser feito e ele te dá, então, uma proporção de tempo de ganho-vida e a qualidade com que esse tempo é feito. E isso surgiu na Inglaterra, foi mencionado aqui o NIH em inglês, o NIH em inglês usa esse conceito. E houve uma decisão de você, então, qual o valor de quali que você aceita? Para um ano de vida com qualidade, quanto eu estou disposto a pagar? A Organização Mundial de Saúde, anos atrás, havia proposto o seguinte, não dá para os Estados Unidos ter o mesmo quali que o Brasil. O Brasil não pode ter o mesmo quali do que Angola. Angola não pode ter o mesmo quali que Bangladesh, porque são todos países que têm rendas muito distintas, então disponibilidade financeira muito distinta. Então, a Organização Mundial de Saúde fez uma proposta. Vocês poderiam usar 3 vezes o PIB per capita nacional como o seu quali. No Brasil, seria alguma coisa na ordem de 30 mil dólares. 10 mil dólares no nosso PIB per capita seria mais ou menos 30 mil dólares por quali para justificar a incorporação. Eu devo dizer que na Conitec a discussão atual é de se incorporar isso, mas estão falando de uma vez o PIB. Por que isso vai ser relevante? Isso vai cair na jurisdição da magistratura, porque se você fizer uma vez o PIB, praticamente todos esses tratamentos novos ficam fora. Eles não atingem, porque como eles são muito caros, eles não é necessariamente curativo, o quali vai ficar abaixo. Então, essa é uma discussão que está agora acontecendo e vai ser muito relevante, porque uma vez o PIB vai restringir muito o que pode ser feito. Eu não sei, eu não faço parte da Conitec, eu não sei como vai ser essa solução, mas a Organização Mundial de Saúde havia proposto 3 vezes o PIB PIB per capita como sendo o quali, né? E aí algumas perguntas importantes, né?
quando a gente vai decidir o tratamento, qual a evidência disponível, já mencionei, e qual efetivamente o benefício esperado. Eu vou curar esse paciente? Claro que eu estou disposto a investir muito mais para curar um paciente. Se eu não vou curar o paciente, então eu vou prolongar a sobrevida. Quanto tempo eu vou prolongar a sobrevida? Houve, Dr. Nelton, um tratamento para câncer de pâncreas, que não é mais utilizado, mas um tratamento foi feito, o experimento, e ele melhorava a expectativa de vida dos pacientes em 15 dias. Veja, se eu sou paciente, eu quero 15 dias a mais. Mas a verdade é que pedir que a sociedade, ou mesmo seguradoras particulares, tivesse um dispêndio muito alto para aumentar em 15 dias a expectativa de vida era irrealista. Esse nem os americanos incorporaram, tá? Até os americanos pararam de usar isso. Mas esse é o tipo de pergunta que tem que ser feita. Bom, que ganho eu tenho por esse investimento? Você está pedindo um grande investimento. Uma vida não tem preço, mas há um custo. Então, qual é o ganho que eu vou ter? Qual é o retorno que eu vou ter deste investimento? Isso é importante. E outra pergunta relevante é se há alternativas disponíveis, né? Será que esse é o único tratamento disponível? Temos outros? E, para nós médicos, tem que ter uma boa relação com o paciente e o familiar. Em algum momento, a gente tem que explicar que talvez não exista uma alternativa tão boa, isso é difícil. E, para nós, sociedade, disponibilizar serviços de paliativo, porque o paciente tem um pouco de razão. Em muitos lugares você não tem um apoio pós-tratamento. Então, isso tem que ser disseminado. Nós temos um hospice, uma estrutura de paliativos, mas estruturas menores talvez não tenham isso, então isso é importante. E apresentar expectativas reais de benefício. O que eu espero com o uso daquele tratamento, né? Infelizmente, nós vamos ter que considerar como sociedade o custo-benefício. Eu não gostaria de dizer isso, e eu tenho certeza que magistrado nenhum quer olhar isso, porque o direito à vida ele é soberano, mas como sociedade a gente tem que olhar o custo do que está sendo feito, né? E o que nós fizemos no ICESP, então? O ICESP é uma estrutura grandiosa, tem 15 anos, fez aniversário de 15 anos esse ano, eu tenho felicidade de estar lá, e a Joyce também, viu? Nós estamos lá desde o primeiro dia, né, Joyce? E tem um orçamento de 640 milhões, que certamente não é o mesmo orçamento de MD Anderson ou Memória, mas é um orçamento bastante generoso dentro da realidade brasileira, e tratamos com isso um número muito grande de pacientes. Já foram mais de 100 mil pacientes tratados, nós temos quase 40 mil pacientes em tratamento hoje. Como é que a gente consegue tratar tanta gente com recursos limitados do SUS? Esse manual que eu coloquei aqui já está na sua terceira edição. Nós fazemos de baixo para cima. Nós temos grupos de médicos de cada área da oncológica, sentam e fazem uma atualização do que está disponível dentro do SUS. Nós padronizamos e tentamos dar o melhor possível aos pacientes, totalmente padronizado. Então, paciente que entrar no ICESP com câncer de mama, HER2 positivo, avançado, etc., vai receber o mesmo tratamento independente de que médico vê esse paciente. E o paciente fica assegurado que a gente está dando a ele o melhor tratamento disponível dentro da realidade do SUS. Gostaríamos de ter incorporação de outros remédios? Gostaríamos. Hoje, a incorporação tem sido muito rápida de novas medicações, o SUS não tem conseguido acompanhar, então certamente tem coisas que nós gostaríamos de disponibilizar, mas eu tenho certeza que o tratamento que o paciente recebe dentro do ICESP, ele é o melhor tratamento possível dentro do Sistema Único de Saúde do Brasil. E fico muito feliz de dizer que várias instituições do Estado usam o nosso manual como seu protocolo. Esse aqui é o Comitê Estadual de Referência em Oncologia, nós nos reunimos uma vez por mês, tentamos discutir assuntos relevantes como instituições. Esse é um comitê puramente de apoio ao secretário, ele não tem nenhuma função executiva, ele é consultivo, mas nós levamos muitas demandas e tentamos fazer com que o Estado de São Paulo funcione realmente como uma rede, né? Às vezes funciona melhor, às vezes pior, mas a gente tenta. Então, as minhas conclusões é que a gente tem consciência como médicos que os recursos são finitos e que nós devemos usar judiciosamente. Nesse momento, eu acho que o tratamento tem que ter como objetivo uma melhora significativa, não pode ser só um valor de P, né? Não é um benefício estatístico, o paciente tem que ter ganho de sobrevida ou de qualidade de vida realmente para que seja incorporado. E o valor do que eu recebo é mais relevante do que o custo. Você pode ter um tratamento muito caro, mas que é curativo, e pode ter um tratamento que nem é tão caro, mas não traz benefício ao paciente. Então, eu costumo dizer, valor é o que a gente recebe, custo é o que eu pago. O custo é importante, mas o valor é mais importante ainda. Eu estou recebendo de volta o que eu estou gastando em benefício para o meu cliente, para o meu paciente,
porque é impossível não haver limites, né? E a comunicação efetiva é muito importante. E fico muito feliz de ter a oportunidade de vir aqui, e eu sei, o CNJ já tomou também medidas nesse sentido, de tentar aproximar a academia médica da magistratura, porque eu acho que, obviamente, é muito complexo, e se nós pudermos ajudar, estamos sempre à disposição para tentar ajudar quando for possível, porque o assunto é bastante complexo, né? Então, para finalizar, eu quero agradecer muito o convite, pedir desculpa se eu passei um pouco da hora, mas ficamos sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo. Foi uma palestra muito importante para o nosso trabalho. E eu vou iniciar fazendo as perguntas. O doutor Muta, não sei se quer fazer primeiro, mas deixa eu fazer uma pergunta anterior. O senhor falou que tem 317 CACON, né? CACON são unidades de alta complexidade. E no tratamento oncológico, o que chega na justiça é diferente de outras áreas. Por exemplo, alguém chega no judiciário pedindo para fazer uma cirurgia de quadril, que faz tempo que ele está na fila, está esperando, tal, então ele quer o tratamento. No câncer é diferente, não chega ninguém na justiça, até hoje não passou nenhum caso por mim, que a pessoa diz, olha, eu não fui recebido na rede, eu preciso fazer um tratamento, estou com câncer e a rede não me acolhe. Isso nunca aconteceu. O que acontece é a pessoa vir dizendo o seguinte, olha, eu estou recebendo tratamento, às vezes até omite onde está recebendo tratamento, mas alguém, um médico da minha família, um médico que eu fui e tal, disse que eu tenho que receber um medicamento tal. Obviamente que esse medicamento tal não está no rol, no protocolo daquela entidade. Então, minha pergunta são duas. Primeiro, há muita diferença desses protocolos de unidade para unidade, mesmo tipo de tumor? E, segundo, o que aconteceria se a justiça acolhesse esse pedido? Introduz o medicamento tal. O que aconteceria no tratamento desse paciente? Eu acho que essa pergunta é extremamente importante, doutor Djalma, e claro que é muito difícil da gente generalizar, mas eu diria o seguinte, boa parte desses novos medicamentos que são discutidos nesse sentido não são necessariamente curativos. Boa parte são tratamentos que têm essa expectativa de prolongar um pouco a sobrevida. A velocidade com que eles têm sido introduzidos na prática privada é mais rápida, a Conitec tem sido lenta em tentar fazer essa avaliação. Então, existem situações em que realmente haveria impacto em tempo de sobrevida, raras vezes em que seria em termos de cura, mas poderia ter em tempo, né? Isso realmente pode estar acontecendo. Mas varia muito de caso a caso. Como eu disse anteriormente, nós adoraríamos ter acesso a todas as medicações, mas isso tem que ser feito a nível de Ministério da Saúde, porque, por exemplo, uma medicação que vocês vão começar a receber na magistratura em breve vão ser demandas por Carticel, né? Um tratamento de Carticel custa 3 milhões de reais. E não é pouco. Quando a gente fala de Zolgensma, você tem um caso por 1 milhão de crianças. Mas os Estados Unidos fizeram, nos últimos 2 anos, quase 10 mil Carticels. Então, demandas que, se cair sobre a instituição a fazer, não vai haver recurso. Quebra a instituição. Aí tem que ser uma discussão a nível federal. Então, eu sei que eu não estou lhe respondendo, estou um pouco em cima do muro, porque tem situações em que eu consigo ver que não há benefício suficiente para justificar, mas tem algumas situações em que realmente pode fazer diferença, né? Mas eu gostaria de saber assim, a pessoa pede um medicamento tal, o que esse medicamento, como ele será administrado no tratamento? Vai alterar o tratamento? Ele vai ser adicionado ou vai tirar um para entrar aquele que não foi exatamente a prescrição ou não consta do protocolo daquela unidade? Normalmente é aditivo. Esse é um dos dramas da medicina. A medicina é muito mais aditiva do que substitutiva. Então, essa é uma das situações. Mas eu acho, e é difícil, sabe, doutor Djalma, mas eu diria o seguinte, o magistrado, em dúvida, deve se perguntar, ou perguntar
ao médico que está fazendo a proposta, qual a expectativa de ganho disso? Porque e a gente recebe demandas do paciente, os advogados mandam, escreve assim, né? Eu acho que seria muito válido dizer qual a expectativa de ganho do que está sendo proposto, né? Porque se é um ganho de expectativa de vida, vai melhorar a expectativa de vida em 1 mês e meio ou 2. É uma decisão do magistrado. A expectativa é, não, isso aqui tem 40% de chance de curar o paciente. Provavelmente é outra decisão do magistrado, né? Hoje é muito difícil de eu singularizar, porque são muitas situações. Tem as duas. Tem situações em que a adição desse medicamento vai ser perfumatório o benefício que tem, e tem algumas situações de alguns tratamentos que podem ser bastante relevantes. Carticel vai ser um grande drama, porque Carticel é relevante, tem 40% de chance de cura de pacientes com linfoma refratário, né? Como isso vai ser incorporado no Brasil? Não estou nem falando do SUS agora, sabe, doutor Djalma, isso vai ser um drama também para as próprias seguradoras. Eu vi um número de que um número substancial de seguradoras privadas quebram com Carticel. Não tem estoque de caixa para sustentar. Isso vai acabar vindo para o SUS, né? Porque a gente pensa, às vezes, no sistema privado como sendo competidor, ou até, infelizmente, algumas pessoas pensam de maneira negativa. Eu penso muito positiva. Eu penso que são 25% dos brasileiros que estão bem atendidos e não precisam do SUS. É 25% a menos de dispêndio que pode ser gasto nos outros 75% dos pacientes. Mas esses custos estão aumentando tanto que a parte desses vão acabar voltando para o SUS, né? O senhor falou que a grande sacada é dar a quem precisa o que funciona. Esse deve ser uma dificuldade que as instituições de saúde têm para compatibilizar isso com as APAC, por exemplo. Como faz? Como Então, estão fazendo isso? é muito difícil, doutor Djalma, e aí que as instituições tendem a fazer? Eles tendem a tentar tirar de algum lugar para poder fazer quando é realmente necessário para os outros pacientes. E o interessante é que, e talvez isso seja relevante, o número de pacientes que precisam desses tratamentos específicos ele não é tão grande. Então, por exemplo, tumores com alteração de ALK é 1% dos pacientes só, com câncer de pulmão. Então, às vezes a gente consegue trabalhar aqui e lá. Instituto Câncer, o que nós fazemos? Nós abrimos o máximo de estudos clínicos possíveis, porque no estudo clínico o paciente sempre recebe o tratamento mais moderno. Então, nós temos hoje um número muito grande de pacientes que conseguem receber todos esses tratamentos participando de pesquisa clínica. E, ao mesmo tempo, está gerando um legado de conhecimento que vai ser importante no futuro. Então, essa é uma maneira que uma instituição grande consegue trabalhar. Agora, voltando à sua pergunta, a PAC está desatualizada e acho que ela está ainda trabalhando no mundo dos anos 90 do século passado. Nós precisamos readequar. Se eu pudesse dar uma sugestão à nossa ministra da Saúde, ela precisa fazer uma grande discussão nacional e readequar a PAC. Ou ela cria modificadores na PAC, ou ela passa a fazer compra centralizada dessas medicações de altíssimo custo, que é o que eu acho que seria mais econômico para o país, seria fazer a compra centralizada dessas medicações. Mil perdões, mas Claro. quando o falecido secretário Barrados era secretário do Estado de São Paulo, em 2007, ele me chamou na época e falou, Paulo, eu tenho 350 milhões de reais em judicialização em câncer por ano, 2007, né? Olha para mim o que é relevante aqui, o que você acha que é relevante, o que faz sentido. Aí nós sentamos, fizemos um trabalho e falou, então, eram 7 medicações que a gente falou, essas 7 tinha que estar incorporada e não estão no SUS. Ele falou, o Estado de São Paulo vai bancar essas 7. E o que nós vimos é que ele reduziu o custo dessas 7 medicações em 20%. Porque quando vem uma ordem judicial, a instituição tem que comprar, a secretaria compra, preço de varejo. Quando ele sabia que ele tinha que comprar, ele negociou e pagou 20% menos. Então, gerou uma economia relevante. E é isso que eu acho que no Ministério da Saúde, e eu entendo que aí não depende da magistratura, mas vamos dizer assim, um pedido de quem está na ponta. O Ministério da Saúde deveria olhar fazer isso. O que realmente funciona? O que nós temos que incorporar? E vamos comprar centralizado, vamos chamar as empresas, às vezes tem 2 ou 3 que fazem produto similar, e vamos fazer um leilão reverso, baixar o preço, porque
Algumas medicações não fazem, são perfumatórias, é verdade, mas algumas fazem diferença. Talvez por simpatia do senhor no início, o senhor disse que a justiça tem ajudado muito, quando na verdade a gente ouve exatamente o contrário, a justiça tem atrapalhado muito. O que a justiça tem ajudado? O que a justiça tem atrapalhado? Eu acho que ajuda mais do que atrapalha, doutor Djalma. E eu vou dizer o seguinte: o fato de nós termos a possibilidade da justiça intervir faz com que o Ministério da Saúde, Conitec e as operadoras pensem mais na incorporação. Porque a tendência de quem paga é tentar limitar. Então, eu acho que tem um efeito, e está até perigosa essa palavra hoje em dia, mas tem um efeito moderador. Né? Tem um efeito moderador nesse tempo, porque eu acho que podem ser demandados pela justiça, faz com que se pense mais na necessidade de incorporação. E como eu disse, eu não coloco tudo no mesmo saco, né? Eu acho que existe a demanda que ela é legítima e existe a demanda que não é legítima. Qual a dificuldade que se tem hoje, que os gestores reclamam assim da justiça? É que, como os custos são muito altos, você acaba tendo uma dificuldade de planejamento estratégico, porque você tem demandas que não estão previamente planejadas. E quando você paga R$ 1 por esse copo, você tem que tirar esse R$ 1 de algum lugar. Ele não aparece milagrosamente. Então, acho que a preocupação dos gestores com a justiça é essa. Mas eu acho que é mais ajuda do que atrapalha. E reconheço que, nos últimos anos, a justiça tem tentado trabalhar mais com a academia, como eu disse, e tentando realmente identificar as situações em que faz a relevância. Então, eu acho que a gente tem esses dois caracteres. Se eu pudesse dar uma sugestão aos magistrados que estão assistindo, eu acho que só no tomar a decisão, muito importante saber, bom, qual é o benefício? Isso aqui vai curar o paciente? Isso aqui vai melhorar a sobrevida também? Vai melhorar quanto tempo? É 2 anos que ele vai viver mais ou ele vai viver mais 1 mês e meio ou 30 dias? E eu sei que o magistrado não tem obrigação nenhuma de saber medicina, né? E nossos magistrados são assoberbados com muitos processos, né? Nós somos a gente se acha uma população muito pacífica, mas é bem litigiosa, né? Então, é assim, mas eu acho, de novo, que no balanço mais ajuda do que atrapalha. Bom dia. Não se trata de uma pergunta, professor. Gostaria de fazer um destaque. O senhor disse que muitas vezes o médico é procurado em busca de um milagre. E nós, magistrados, também somos muitas vezes demandados por milagres. Talvez nós com uma dificuldade maior, porque o médico é procurado por um milagre de saúde, de vida. E nós, magistrados, às vezes somos procurados por um milagre de vida, de saúde, de engenharia, enfim, uma infinidade de ramos do conhecimento. E o senhor disse, o juiz não tem a obrigação de saber de medicina. De fato, a gente não tem essa obrigação, mas somos chamados a resolver um problema de natureza, muitas vezes, médica. E isso só sobreleva a importância de eventos como este. A comunicação entre o magistrado e o médico nas demandas de saúde, no processo, é muito difícil e demorado. O juiz formula quesitos, o médico responde por escrito, esclarecimentos são pedidos, são respondidos, nem sempre satisfatoriamente, a própria pergunta, às vezes, não é bem clara. E eventos como este, em que a comunicação é feita oralmente, agilmente e com um grau de didática, como o senhor apresentou hoje, e com um grau de excelência pelas informações que nos trouxe, nos faz, nos torna no dever, não só de agradecer, mas de cumprimentar a sua disposição de vir até nós,
cumprimentar a escola, a coordenação, por iniciativa dessa ordem, e torcer para que eventos como esse se repitam. Ah, dirijo ao colega Djalma um cumprimento especial pela iniciativa, à escola pelo apoio ao evento e ao professor, porque eu fiquei, confesso aqui, encantado com sua exposição. Eu que não conheço nada de medicina, que perdi meu pai para um câncer de pâncreas, fiquei me sentindo muito enriquecido e prestigiado pela sua presença aqui. E por isso me dirijo, então, não só aos cumprimentos pela exposição, mas os agradecimentos pelo que nos trouxe nessa manhã. Só tenho a agradecer, doutor. Gostaríamos de abrir aos que estão presentes para fazer perguntas. Eu acho que existem muitas questões, talvez, mas vamos tentar ouvir aí os que estão presentes. Pronto. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a brilhante palestra, né? Professor, é o seguinte, há muitos anos atrás eu tive um processo em minha mesa, tratava da leucemia mieloide crônica e o remédio Orglivec. Esse remédio não estava ainda nem aprovado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária quando o pedido me foi apresentado. E na época existia núcleos de acesso expandido em todo o Brasil, em que o remédio era oferecido gratuitamente pela União, a título ainda não definitivo, para pacientes que queriam se submeter a esse medicamento. Só que esse medicamento estava aprovado na agência respectiva norte-americana. Esse remédio curava o câncer, porque ele é um tipo de medicamento alvo, como o senhor explicou aqui, que paralisava, segundo o que estava descrito no processo, a multiplicação da célula cancerígena. Em muitos casos, havia efetivamente a cura do paciente. A ação foi proposta pelo Núcleo de Apoio ao Paciente com Câncer, chama NAPACAN, nem sei se existe ainda essa instituição. A verdade é a seguinte, esse remédio não foi liberado no Sistema Único de Saúde por conta do custo do medicamento, que na época, há mais de 20 anos atrás, custava R$5.000 a caixa, né? Na época, o ministro da Economia estava questionando esse valor com o laboratório Novartis para tentar uma economia para fins de incorporação. Ou seja, em resumo, era um remédio eficiente, que curava o paciente. Isso ficou comprovado no processo, depois da liminar concedida, com essa expansão ao núcleo de acesso expandido, e que não tinha uma incorporação. Esse problema se repete hoje. Então, o que eu verifico é que nós não temos um planejamento estratégico efetivo e a questão da saúde não é cuidada da devida maneira pelo Poder Executivo. Essa é a minha impressão. Porque muitas dessas questões poderiam ser resolvidas se houvesse, sim, uma incorporação, melhor dizendo, desse medicamento com eficiência e agilidade pelo Poder Executivo, no SUS, de modo a viabilizar o tratamento e, via de consequência, conseguir um desconto na compra desses medicamentos. Então, isso que me gera perplexidade, porque decorridos 20 anos, nós estamos enfrentando o mesmo problema, sem planejamento estratégico, para muitos medicamentos que hoje já deveriam estar incorporados no SUS, e isso assoberba ainda mais o Poder Judiciário. Eu gostaria de saber se o senhor compartilha desse entendimento e se o senhor vê da mesma forma, que um dos gargalos que nós temos realmente é a falta de planejamento do Poder Executivo. Obrigado. O senhor sabe que esse remédio foi disruptivo, né? E existem duas doenças em que ele tem uma atuação muito forte, porque são doenças que são clonais e praticamente todas as células destas doenças apresentam alteração que é bloqueada pelo remédio. No caso, eu já tinha mencionado o GIST, em que o medicamento atua no receptor celular. Na leucemia mieloide crônica, um número muito grande dos pacientes, a maior parte dos pacientes tem uma fusão BCR e ABL. São dois genes dois cromossomos se batem e trocam material. Não deveria acontecer, mas acontece. E nessa troca de material,
eles passam a produzir uma proteína P210, que é uma proteína alterada que gera leucemia mieloide crônica. E é verdade, os pacientes tinham como único tratamento com expectativa de cura era o transplante de medula, e que não funcionava em grande parte das vezes, e com o remédio os pacientes, infelizmente, pouco se curam, mas a maior parte consegue viver décadas tomando remédio. E foi disruptivo. Na época, eu me lembro muito bem, porque acabou sendo resolvido, o Serra era ministro da Saúde e acabou incorporando. Na época, ele conseguiu um desconto de R$ 42 por comprimido, que era o preço original, ele pagou 7. Então, o que para mim mostra como a compra centralizada pode fazer diferença. E até hoje o Glivec é entregue por compra centralizada, né? Que é o modelo que acho que funcionou. Então, o doutor tem absolutamente razão que em certas medicações que são disruptivas, falta essa celeridade. O problema é que nós temos hoje no mundo mais ou menos 1.800 moléculas em investigação. Certamente algumas, e é o que a gente reza, algumas serão disruptivas, como o imatinib, como o Glivec, para algumas doenças, e teriam que ser rapidamente incorporadas. Mas junto vem outras moléculas cujo benefício é muito menor. Então, é difícil da gente fazer uma decisão para todos ao mesmo tempo, porque haverá outros Glivec, se Deus quiser. Mas haverão outras moléculas que não vão ser tão benéficas. Então, eu acho que é aí que entra o bom senso, e eu acho que o doutor tem razão, de que no Ministério da Saúde deveria alguém olhando isso estrategicamente e dizer, olha, o Glivec nós não podemos esperar, esse negócio muda a doença, acabou, tem que incorporar. Agora, essa outra medicação, eu não queria usar uma medicação que foi pegar alguma coisa assim, mas esse outro anticorpo monoclonal, ele é mais um na mesma classe, esse aí você pode esperar, pode avaliar, porque tem alternativas, ou o benefício é mínimo, né? Tem um anticorpo monoclonal utilizado no estado de São Paulo, que é fartamente utilizado, o ganho é muito pequeno, era muito melhor pegar esse recurso e botar em medicações como essas. Então, eu tenho que concordar que acho que em câncer seria importante ter um mecanismo de análise e medicações disruptivas teriam que ser aceleradas a sua incorporação, o doutor tem razão. Mas não é todas, esse é o problema. Para cada Glivec, você tem 10 outras que o benefício é muito pequeno e é isso que complica um pouco, né? Sim, claro. Pois não. Bom, primeiro, eu gostaria de agradecer a todos os nossos mais de 110 participantes que estão assistindo online e também a todos os presentes, em nome aqui da equipe da EMAG. Eu vou intercalar, então, com algumas perguntas do chat. Eu vou ler a pergunta de Josi Clayton Geraldo. Ele pergunta, considerando a recente autorização da Anvisa para a realização de estudo acerca de uma modalidade terapêutica de terapia gênica com as chamadas CAR-T-cells, há alguma previsão para a disponibilização desse tipo de tratamento no SUS? Então, interessante que eu mencionei esse exemplo, né? CAR-T-cell é uma medicação disruptiva. O que é feito? Você tira linfócito do paciente, em laboratório você usa um vírus, um vetor, esse vírus incorpora um código genético específico na célula do paciente e a célula passa, então, a ter a capacidade de identificar a célula cancerosa. Aí você pega essa célula do paciente, o mais próximo que eu posso explicar para vocês é como se fosse numa cervejaria. Você produz, faz com que ele expanda, a célula se divida no laboratório, aí você pega essa bolsa com células que são quiméricas porque elas têm um componente exógeno que foi incorporado ao DNA delas, dá para o paciente, as células entram e caçam o tumor, e como eu disse, 40% de pacientes com linfoma refratário acabam tendo chance de cura com essa medicação. O drama custa mais de R$2 milhões. A aplicação, uma aplicação, porque tem todo esse trabalho de tirar, mandar para os Estados Unidos, fazer o produto voltar, e custa mais ou menos mais 1 milhão só para você sustentar, porque os efeitos colaterais são terríveis nas primeiras 2 semanas. O paciente frequentemente fica 2 semanas na UTI, muitas vezes em coma. Então é aquele tratamento forte mesmo. Bom, o que passou na Anvisa agora não é o CAR-T-cell. A CAR-T-cell já está aprovada no Brasil da Novartis e da Kite, que é uma outra competidora deles, por esse preço elevado. O que foi aprovado na Anvisa recentemente é o estudo clínico a ser feito pelo Butantan, que construiu uma fábrica de CAR-T-cell em Ribeirão Preto. Então, seria um produto brasileiro com potencial de ser um custo muito menor. Então, para nós, a nossa impressão, minha impressão,
é que para que nós possamos incorporar no SUS, nós temos que rezar que este produto de Ribeirão dê certo e a gente possa pagar um valor decente. Por que eu falo um valor decente? Foi publicada uma carta, cientistas americanos criticando o valor, o preço do Carticel nos Estados Unidos, que é o mesmo do Brasil. E o que eles falam? Grande parte da tecnologia que foi utilizada para fazer o Carticel foi desenvolvida com recursos do governo americano, governos americanos. E hoje eles calculam que custaria ao redor de 60 a 70 mil dólares por uma dose de Carticel. Eles falam, se custa 70 mil dólares, como é que a empresa comercializa 400 mil dólares? Que é o preço que está no Brasil também. Então, foi uma crítica aberta, publicada num jornal importante, médico, New England Journal of Medicine, uma carta de 4 hematologistas famosos criticando muito a precificação. Então, isso quer dizer o quê? Se essa fábrica do Butantan conseguir produzir um produto que aparentemente é eficiente, todo mundo já recebeu no seu WhatsApp a imagem do paciente com linfoma que teve a resposta completa, né? Aí a gente poderia negociar com o Butantan um preço muito, muito inferior e aí possibilitaria que isso fosse feito no SUS, né? Essa é a nossa esperança. Eu visitei a fábrica, sabe, doutor? É uma fábrica espetacular, muito bem montada. Se alguém for a Ribeirão e pedir licença ao Dimas Covas, ao doutor Zago, são os responsáveis lá por Ribeirão, acho que vale a pena visitar. É uma fábrica impressionante. Doutor, primeiro eu agradeço pelo seu tempo, pela sua presença. Meu nome é Regilena, sou juíza aqui em São Paulo. E a pergunta que eu gostaria de fazer é no sentido inverso do que nós estamos conversando sobre o judiciário. Eu gostaria de perguntar se na área médica também existem essas discussões, essas conversas e essa preocupação sobre as consequências quando um médico prescreve um medicamento de alto custo. Porque também tem como o senhor disse no começo, o médico também tem esse receio de não prescrever nada e falar para o paciente não tem nada a ser feito, o paciente sempre quer alguma solução, ainda que não vá resolver. Então, essa questão da responsabilidade dos médicos em geral por prescreverem esses medicamentos de alto custo, se existe esse debate. Existe. Eu agradeço a pergunta, porque ela é muito relevante. Existe esse debate a nível mundial. A Sociedade Americana de Oncologia, o nome é meio estranho, o acrônimo fica ASCO, né? Mas é uma sociedade muito séria, tem 40 mil sócios ao redor do mundo, associados ao redor do mundo, e eles fizeram uma cartilha, na realidade, e continuam falando sobre isso, que são as boas escolhas, você escolher com bom senso o que vai ser prescrito. Porque o paciente familiar, ele está no papel dele. Ele quer uma solução, ele quer buscar uma solução, e é legítimo, qualquer um de nós faria a mesma coisa, ainda mais não tendo conhecimento médico. Então, nós médicos temos que ter muita consciência quando a gente faz essas prescrições, etc. Então, a discussão está acontecendo a nível mundial, a Sociedade Brasileira de Oncologia encampou essa ideia, e a gente tenta fazer similar ao que está sendo feito aqui, a gente faz muitos eventos tentando estimular com que as pessoas pensem. Outra coisa que tem sido feita é enfatizar, eu mostrei no início da minha apresentação sempre, fazer uma separação, um reconhecimento e uma separação muito grande de conflitos de interesse. Isso é muito importante também. Vou ler mais uma então aqui, que veio pelo chat. A pergunta é da Lilian. Dr. Paulo, obrigada pela excelente palestra, pela linguagem acessível. O senhor considera que o rol da ANS tem sido ferramenta efetiva no cumprimento de direito dos indivíduos na área de saúde? Essa é uma pergunta difícil, né? A próxima pergunta seria o rol, se ele é exemplificativo ou se ele é taxativo, né? Eu diria o seguinte, nós médicos gostaríamos que o rol fosse atualizado mais frequentemente. Na época da discussão inicial, foi a demanda que a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica fez. Nós não nos oporíamos até um rol taxativo, se fosse essa decisão do legislador, né? Mas nós achamos que, se for feito dessa maneira, o rol tem que ser atualizado em tempo real. Antes, ele se fazia a atualização dele a cada 2 anos. Olha, Glivex saiu hoje, vou esperar 2 anos para incorporar um remédio que faz com que um paciente com leucemia mieloide crônica morreria e não morra mais? Não faz sentido esperar 2 anos. Houve uma promessa na época da ANS de que se encurtaria para 6 meses dos intervalos. Eu teria que olhar se eles estão cumprindo isso ou não, porque faz muito pouco tempo.
Então, eu acho que a necessidade do rol, ela existe, uma questão de codificação e de estrutura do sistema, mas ele tem que ser um rol que tem que ser adaptado em tempo real, ele tem que ser atualizado permanentemente. E tem que ter representação médica e de pacientes nessa decisão. Primeiro, parabenizá-lo, né, pela palestra. Eu gostaria de saber como que é feito todo esse controle e desse preço de toda essa medicação, porque alguns tratamentos eu acredito que até seja compreensível, mas uma boa parte dessa medicação, esse alto custo, é isso que eu gostaria de entender, como que é feito, porque às vezes eu acho que fica meio até incompreensível como que se chega nesse alto custo de alguns medicamentos, assim, 10 mil, 40 mil por mês. É isso que eu gostaria de conseguir entender. Não existe nenhum tipo de controle. Então, eu peço desculpa se a resposta vai ficar um pouquinho longa, tá? Mas é o seguinte, no passado, se entendia que o preço seria o seguinte, o custo de desenvolvimento do produto, o custo de desenvolvimento dos produtos que não deram certo, historicamente em oncologia, 3 a 5% dos produtos que entram em pesquisa clínica dão certo, os outros 95% morrem pelo caminho porque não deram certo e tiveram um custo, alguém tem que pagar esse custo. Então, se somava o custo do desenvolvimento do produto que deu certo, o custo do produto que não deu certo, aí você naturalmente tem toda a questão do que vai se gastar em marketing, desenvolvimento, etc., salários, etc., e o lucro da empresa. E os remédios custavam muito menos do que custam hoje. No ano 2000, nós tínhamos uma medicação que faturava $1 bilhão por ano no mundo, que era o Paclitaxel, na época era da Bristol Myers, chamava-se Taxol. Era a única medicação que vendia $1 bilhão por ano. Em 1999, o Congresso americano proibiu o governo americano de pedir desconto nas medicações que eu havia mencionado aqui anteriormente. Eu acho que isso teve impacto direto nos preços futuros. A Bristol Myers comprou, estava ficando sem patentes. As medicações pelas que eles tinham etoposide, paclitaxel, etc., perderam a patente, carboplatina, e estavam procurando desesperadamente um produto que tivesse patente para eles. Eles têm que ter uma cesta de produtos. E eles pagaram $1 bilhão por um produto, na época era o cetuximab, e passou a ser um produto deles. Eles pagaram a empresa que havia desenvolvido o produto $1 bilhão. E se criou a ideia de que desenvolver um produto custa $1 bilhão. Foi daí que saiu esse número, porque a Bristol pagou isso por aquela medicação. Então, aí começaram a haver um aumento dos preços. E esse aumento dos preços começou a ser absolutamente o que o mercado americano sustentava. Então, hoje, você tem uma lógica muito deturpada do que deve ser o preço de um produto. Eu acabei de mencionar quanto custa para você fazer um carticel, quanto a empresa cobra. O Glivec, que o doutor mencionou anteriormente, custava $40 mil por ano quando foi lançado. No ano que ele perdeu a patente, não tem mais patente, agora é genérico, ficou muito barato, mas no ano que ele perdeu a patente, nos Estados Unidos custava $100 mil por ano. O que devia ser o contrário, porque você pega o valor que foi, voltando, você pega todo o valor que você quer e divide pelos anos de patente. Então, se você aumenta a população que vai usar um produto, ou se você dá mais tempo de patente, deveria cair o preço. Isso não aconteceu, com o Glivec foi ao contrário, ele dobrou de preço na vida da patente, enquanto que a indicação foi aumentando, saiu só de LMC, foi para GIST, para leucemia eosinófila, ou seja, aumentou o número de pacientes tomando e aumentou o custo, não faz sentido. Então, houve uma perda da lógica de precificação de medicações. Eu assinei com colegas um manuscrito, está na Proceedings of the Mayo Clinic, se alguém quiser ver, mais de 100 especialistas mundiais, nós assinamos justamente um manifesto dizendo que essa precificação está sem sentido, que não é só a senhora que não está entendendo, eu também não estou entendendo de onde estão tirando esses custos, né? Parece que o custo hoje é quanto o mercado americano sustenta. E como nós somos um mercado periférico, o que o Brasil faz? O Brasil pede uma cesta de preços de países ao redor do planeta e põe o menor preço, é o preço que o Brasil aceita pagar. Então, nós não pagamos caro em relação aos outros, mas uma empresa não vai ameaçar um mercado de 50% por um mercado de 4%. Então, mesmo que a gente pague menos que os Estados Unidos, não é muito menos, é um pouco menos do que paga uma lógica de mercado, né?
Como é que muda isso? Eu acho que o primeiro passo foi o que o governo americano fez agora, de dizer, não, eu vou pedir desconto, eu acho que isso é importante. E é uma discussão de sociedade. Em algum momento, esses custos são inviáveis e vão ter que ser reduzidos, né? Bom dia, sou Marcelo, parabéns. Realmente foi muito boa a palestra. Eu tenho uma colocação e uma pergunta, né? Eu, como acho que muita gente aqui, defende os valores das sociedades ocidentais, a igualdade, individualidade, liberdade, democracia, etc., capitalismo, lucro. Não sou daqueles que condenam lucro, acho que faz parte do esquema do nosso estilo de vida e que traz tanta prosperidade para muitos países, muitos povos. Mas eu vejo o seguinte, que esse estilo de vida talvez tenha causado ou esteja causando uma certa ojeriza em relação à morte, à finitude da vida, uma certa intolerância, né? Tanto é que é o que eu digo, se a pessoa morrer até 11 da manhã, às 6 da tarde já está enterrado. As pessoas não aguentam lidar com a morte, e isso acaba chegando, de certa forma, ao juiz, enfim, aos médicos, na forma dos pacientes quererem qualquer tipo de medicamento e etc. Eu digo assim, será que os médicos conseguem, isso é tratado no seguinte, ou para o médico é mais fácil, eu também tenho essa dificuldade de lidar com a morte, vou prescrever a qualquer custo e não é problema meu. Então, e gostaria de saber se o senhor, por acaso, teve contato com a medicina de outras sociedades não ocidentais e como que isso se existe essa mesma ansiedade, vamos dizer, ou se há uma outra forma de encarar o problema, porque isso tem a ver também com os custos-benefícios, né? Na medida em que eu acho, ou que, vamos dizer, a cultura se adapta um pouco melhor à ideia de morte, eu já não tenho tanta exigência com um resultado que às vezes não vai prolongar a vida ou não é tão eficaz para o paciente, né? Desculpa, estou jogando um pouco de balde de água fria aqui, mas achei importante fazer essa colocação. Obrigado. A sua colocação é perfeita. Até, quando o senhor falava, me lembrei de um autor americano, apesar do nome, mas vale a pena quem tiver interesse de ler nessa área, que é o Atul Gawande, ou Gawande, né, com W. Ele é um médico de origem, a família indiana, mas ele é um médico nos Estados Unidos, e ele, o título do livro, traduzido, acho que é Sendo Mortal, e ele trata justamente disso, porque um médico trabalha com o que a ciência pode oferecer, e a imortalidade não é algo que possa ser oferecido nesse momento, e é uma dificuldade de todos. Eu tive a oportunidade de visitar centros na China e depois participei de uma reunião nos BRICS, foi feito alguns anos atrás uma reunião de oncologia em Moscou, com participantes dos BRICS, e infelizmente o que eu vejo, doutor, é que essa ideia ocidental meio que permeou o mundo nesse momento. Mesmo culturas que tradicionalmente não tinham essa preocupação tão grande, como a chinesa, estão ficando mais preocupadas com essa situação. Nós temos que preparar melhor nosso médico na faculdade de medicina, porque nós somos treinados para tratar, e às vezes o que você precisa oferecer ao paciente é empatia, solidariedade, é o cuidado, né? Tem uma médica aqui de São Paulo, a doutora Ana Arantes, que tem difundido um pouco essa ideia. Então, começam a surgir algumas vozes a favor de a gente ter uma visão um pouco mais humanista e também um pouco mais de aceitação, de que em certas situações não tem muito que a gente possa fazer, né? Então, está começando a acontecer. Mas o senhor tem absolutamente razão. A vida moderna lida muito mal. Quando eu era pequeno, meu pai é de origem do Sul, e havia uma fazenda que estava na família desde o século XIX. E meu pai me mostrou na mesa da sala de jantar, tinha um risco. Ele falou assim, esse risco aqui é do caixão do seu bisavô, porque era velado em casa, na mesa da sala de jantar. Aí dali ia para ser enterrado, etc. Hoje, se imaginar isso, ninguém imaginaria. Como o doutor falou, morreu até as 11 da manhã, às 6 da tarde, está enterrado. Ninguém mais quer lidar com isso. Tem dificuldade emocional, não é maldade, é uma dificuldade emocional. Então, o senhor tem totalmente razão. A sociedade lida mal. E nós oferecemos a expectativa, né? A gente quer oferecer esperança para o paciente, às vezes exagera, talvez, um pouco nisso, né?
Muito bem. Nós gostaríamos, professor, de continuar ainda mais, mas sabemos das suas atribuições, temos um horário limite, e eu gostaria de apenas fazer algumas brevíssimas colocações e agradecer, encerrando a palestra. De tudo o que o senhor falou, tudo muito importante e está gravado justamente para que nós possamos consultar e debater em torno disso, me pareceu importante, com foco na justiça, a questão exatamente dos níveis de evidência, né? Eu acho que ainda na justiça nós trabalhamos com o nível mais baixo de evidência possível, que é a opinião do médico que está tratando o paciente. Quando muito nós vamos na plataforma que tem pareceres de outros médicos tratando outros pacientes. E acho importante nós discutirmos também na escola, talvez aqui já seja uma sugestão até para novos cursos, debates, sobre essa questão dos níveis de evidência que o senhor colocou numa pirâmide, né? E nós precisamos, acho que o judiciário, conhecer melhor e como fazer um canal de comunicação entre o que é desenvolvido na área médica como nível de evidência e o que nós podemos trazer para o judiciário que possa contribuir para que nós possamos colaborar para que o sistema possa financiar cada vez mais de uma maneira útil e eficiente, né? Que nós temos aqui que pensar também na posição do gestor, que tem responsabilidade orçamentária, fiscal, e que, evidentemente, precisa despender adequadamente recursos. E aqui, fazendo também propaganda um pouco, nós, no Gabinete de Conciliação, de que eu sou coordenador, nós estamos na forma de saúde, que é um ambiente propício para nós discutirmos coisas que no processo fica muito difícil discutir pelo tempo, pela formalidade do processo. Então, nós temos na plataforma de saúde reunidos profissionais das diversas áreas, Secretaria Municipal, Secretaria Estadual, universidades, centros especializados, exatamente para nós debatermos como é que podemos tratar essas demandas de uma forma mais rápida. Por que essa demanda, às vezes, não chega rapidamente atendida? Então, muitas vezes, já constatamos que, muitas vezes, uma decisão judicial não gera uma rápida solução, às vezes por problemas de comunicação. Simplesmente não se fala a mesma linguagem, ou não se direciona o pedido para o órgão competente, ou as entidades não se comunicam adequadamente. Então, acho que é importante nós desenvolvermos, sabemos que no processo é difícil essa interlocução por causa da formalidade, e há formas alternativas de construirmos esse diálogo, talvez seja também o Gabinete de Conciliação, que propicia essa plataforma aberta para todos os participantes, todos que queiram ter interesse em discutir esse tema, além dos cursos que são esses encontros de alto nível de discussão, né? Então, respeitando o tempo e apesar da longo debate que certamente os nossos participantes gostariam de colocar, eu queria aproveitar esse ensejo para até já de antemão, em nome da escola, convidá-lo para outras oportunidades, estar conosco, porque foi memorável a participação do senhor nesse evento. O nível das perguntas, a quantidade das perguntas e indagações revela isso, e o senhor será aqui sempre muito bem-vindo. Temos o prazer e a honra de recebê-lo e gostaríamos de agradecer essa participação efetiva do senhor nesse debate, também de sua equipe que está aqui conosco, a doutora Joyce também, e agradecer também a própria EMAG pelo desenvolvimento e também o Instituto de Câncer do Estado de São Paulo e CESP por ter nos dado a oportunidade de ouvir o senhor nesse evento. Muito obrigado, e eu gostaria, assim, de encerrar essa palestra, agradecendo a presença de todos que estão aqui presencialmente conosco e à distância pelos canais de comunicação, YouTube e sistema aqui que está sendo desenvolvido para esse evento. Muito obrigado a todos, um bom dia e até a próxima.